sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Carreira Substantivo Feminino. Esse projeto que a Pronto tem com a Mega Brasil e que a cada 15 dias traz uma mulher para dividir um pouco sobre a sua carreira, os desafios, as conquistas que a gente tem aí no mercado de trabalho. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e estou aqui nesse projeto junto com a Mega Brasil. E antes de começar o papo especificamente, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos bem curtos, ficando grisalhos. Eu tô com uma camisa de manga longa, azul, listrada, azul e branca. Tô com um brinco azul royal e atrás de mim eu tenho um fundo azul. Bom, hoje a gente vai falar sobre finanças, mercado financeiro e, claro, carreira, recomeços, empreendedorismo. E a nossa convidada de hoje é a Valéria Bueno. Ela é especialista em soluções internacionais de Wealth Management. A gente vai entender o que que é isso. É referência em proteção patrimonial, com atuação voltada para planejamento sucessório e investimentos globais. A sua trajetória, a sua vivência empresarial une aí espírito empreendedor, uma sólida competência técnica que ela vai contar para a gente, essa trajetória. Ela é fundadora também da Ferru Capital, uma boutique especializada em investimentos internacionais, soluções patrimoniais e estratégias de sucessão internacional. Ela já liderou o setor automotivo, estruturando redes de vendas de veículos seminovos em locadora. É uma trajetória bem intensa e longa. E ela acabou de assumir a vice-presidência da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Val, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente tem bastante coisa para falar. E para começar, eu quero que você faça a sua audiodescrição, por favor. Muito obrigada. Não fala longa trajetória que vai parecer que eu sou velha. Olha, eu sou uma mulher branca, cabelos compridos, uso óculos, não estou com brinco, estou com uma camisa cinza, um colete por cima branco, um colar metalizado por cima. O fundo da minha tela é dividido entre uma parte rosa e uma parte branca. Muito obrigada por me receber. É um grande prazer, é uma honra ver a sua trajetória. Eu que te conheci tanto tempo atrás. Fico muito feliz de estar aqui, né? E acompanhar onde você chegou, Pri. Eu que Você agradeço. é que devia ser entrevistada, viu? Do seu próprio podcast. Porque você tem aí uma trajetória brilhante. Sou muito orgulhosa de te ver assim. Obrigada, Val. Você é uma querida. E vamos lá, né, gente? Vocês viram que a gente já se conhece, conheço a Valéria aí de outros carnavais, de outros trabalhos. E ela é uma referência aí para mim também em liderança, em empreendedorismo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Val, então, para começar, eu quero que você divida com todo mundo, porque eu já conheço, mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Como que você começou? Por onde você começou? Você é formada no quê? Como que foi essa trajetória e o que que te levou até hoje a Ferru Capital? Ótimo. Ô, Pri, domingo passado, né, a gente teve aqui agora o Dia Internacional da Mulher e de última hora, você sabe que você acompanhou um pouco disso nos bastidores, eu tive um insight de falar sobre mulheres que inspiram. Eu não acho que eu consiga ter todos os méritos para inspirar tantas mulheres, mas eu vou falar para você o seguinte: contar um pouco da minha história, eu que nunca levantei nenhum tipo de bandeira, apesar de eu ter uma família muito bem consolidada, financeiramente, eu tive que desbravar o meu caminho, né? Não foi tudo tão fácil assim. Então, eu sou nascida em Sertãozinho, lá no interior do estado de São Paulo. Meus pais sempre foram muito presentes, sempre, né, deixaram a gente muito confortável. Mas eu venho de uma família que tem cultura de que a mulher nasce para ser professora, dar aula meio período, ter 5 filhos, casar com engenheiro, com médico
e dar e ficar tomar café com a mãe todos os dias de manhã. Eu olhei para essa trajetória quando eu era adolescente, e falei assim, o quê? Eu vou ter que fazer isso? Então, não foi fácil, né? Então, assim, não se tratava de. A oportunidade eu tive que criar. Então, muito cedo eu entendi que, se eu quisesse sair fora desse contexto, eu ia ter que enfrentar essa luta sozinha, porque o apoio da minha família era para que eu consolidasse a cultura que vinha de lá. E tá tudo bem, é a cultura delas, né? Então, hoje, as minhas sobrinhas são professoras, primas professoras, tia professora, cunhada professora, blá, 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 professora, e eu não sou professora. E assim, eu me formei, fiz magistério, e eu tentei passar isso para minha filha também, né? Ela tinha que ser aquilo que ela quisesse ser, não aquilo que a minha cultura falou que eu tinha que ser. Então, esse é um primeiro ponto. A mulher tem que ser aquilo que ela quer ser. Ponto. Se ela quer ser professora, dar aula meio período, casar com médico, ter 5 filhos, valendo. Ela tem que ser o que ela quer ser. Então, não precisamos ter uma força para ser aquilo que todo mundo quer que a gente seja. Esse foi meu primeiro entendimento. Então, fiz sim o magistério. Ainda tenho alguns aluninhos, né? Eu tenho aluninhos que, quando tiver isso nas redes sociais, eles vão lembrar. Eu tenho que me acompanha até hoje. Mas, para mim, aquilo ali, eu gosto muito de criança, era mais uma diversão. Não era, de forma alguma, o caminho para minha trajetória profissional. Então, quando eu terminei o magistério, é, fui para a cidade vizinha, que é Ribeirão Preto. Queria estudar economia, porque o meu sonho de muita ignorância da minha parte, lá no interior, vivendo no meio das canas, era que eu queria morar em Nova York. Eu achava Nova York o máximo. Eu falava que eu ia estar em Wall Street, nem tinha ideia de que era Wall Street, né? Porque eu tô falando assim, eu já sou 50 a mais. Então, lá atrás, no interior, em Sertãozinho, imagina, Wall Street, que essa doida aí vai querer fazer lá, né? Mas era isso que eu pensava, eu queria estar lá. Então, economia era o meu curso, era o meu alvo, era o meu objetivo. Não ia ter o apoio da minha família, né? Financeiramente para estudar. Então, eu tive que achar o meu caminho. Eu me inscrevi em vários estágios em Ribeirão Preto e tinha uma concessionária de veículos Volkswagen em Ribeirão Preto que no placar da faculdade falava assim: estágio, bolsa, paga a faculdade, chega, dependendo, paga até integral. Eu falei assim: é aqui que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar nessa concessionária. Priscila, todas as pessoas que eu mencionar e a história que eu mencionar estão todas vivas, vão assistir, vão poder corroborar com o que eu estou falando. Eu enchi a paciência do gerente de vendas daquela concessionária que se chama Santa Emília. Tem que me contratar e conectava todo mundo. Naquela época já eu falava com um, fala com ele, fala com ele. Eu precisava trabalhar naquele lugar. E naquele momento, né, depois de bons meses dessa trajetória, indo lá, pedindo, falando, queria, não era só mandar currículo e esperar. Eu estava ativamente querendo trabalhar lá, porque era lá que eu ia conseguir me formar. E assim consegui. Então, a minha entrada nessa concessionária começou muito por baixo. Naquela época, tinha os veículos que chegavam novos das montadoras, vinham com aquelas capas de cera, tinha que buscar, nem habilitação eu tinha praticamente, né? E a minha função ali era entrega de veículos, ou seja, cuidar para que o veículo que saísse daquela cera toda chegasse até a mão do cliente, lindo, maravilhoso, brilhando. Então. Eu cheirava querosene, eu cheirava pretinho, naquela época eu tinha pretinho de passar no pneu, tinha que entender as funcionalidades e explicar isso para os clientes. Feliz da vida fazia isso. Eu ia para a faculdade fedida, cheirando graxa, cheirando querosene, cheirando tudo e feliz. Então, o meu tempo de estudante de universitário não foi fácil, não faço drama por isso. Acordava cedo, chegava tarde em casa. E a concessionária foi acho que um dos meus melhores empregos, a melhor escola. Tive grandes homens que me apoiaram. Um foi esse meu gerente, o Egno, ele foi um grande apoiador. Uma das acionistas da concessionária, a dona Cecília, foi uma mulher guerreira, uma mulher que eu admirei muito. E eles fizeram aquilo que hoje me tornou o que eu sou. Eles me ajudaram a me formar. Então, eu sou muito grata, extremamente grata a essa concessionária. E coloquei meu pé no setor automotivo.
Então, dali eu saí, obviamente, daquele momento de ser fedida de carro, de querosene e tudo mais, e angariei ali outras posições na concessionária. Meu último ano eu estava trabalhando naquela época foi trazido para o Brasil a Audi, e eu já estava trabalhando como venda de veículos importados. Então, eu já estava um pouquinho mais cheirosinha, mais bonitinha, mais arrumadinha. E me formei. Quando eu me formei, eu vim para São Paulo, né, no meu primeiro casamento. Coleciono alguns casamentos, mas já acabou, parou, passou. Tô no terceiro divórcio, falou, não, agora chega. Então vim para São Paulo, né? Era o meu primeiro momento de chegar perto de Nova York, que era o meu sonho. São Paulo, fui numa curta trajetória trabalhando na SAP, com um apoio daquele momento meu primeiro marido, que ele é do setor de tecnologia, ele era dessa área. E aí eu falei, gente do céu, tô em São Paulo, trabalhava na Vila Olímpia. Imagina, naquela época eu já me achava o máximo. Eu tava lá me achando uma idiota, né? Porque mal tinha caipira chegando em São Paulo. E chegando ali, eu falei assim, gente, eu tenho que ficar trancada numa sala o dia inteiro. Eu trabalhava na área financeira dessa consultoria SAP. Ficava eu, o computador, mais outras três mulheres queridas e tudo mais. Eu falei assim, nossa, que chatice que é esse lugar. Assim, não tem essa natureza de ficar assim parada, né? Então, assim, os primeiros insights daquilo que viria a ser a minha personalidade profissional. E eu tive a felicidade de ser indicada pelo meu antigo empregador a trabalhar numa locadora, né? Então, um dos clientes daquela concessionária era dono de uma franquia localiza lá em Araraquara. Ele montou a própria marca dele de locadora, era uma locadora de terceirização de frota. E aí, logo em seguida, não fiquei nem um ano na SAP, fui trabalhar com ele nessa locadora. A locadora ainda era pequena e ele tinha lá os seus desafios, que era crescer, uma pessoa realmente também muito ambiciosa, até demais. E como toda mulher, né, que tem aí os seus momentos de deslize, eu tive o meu e eu acabei no futuro, depois de estando lá como executiva dessa locadora, acabei me casando com o dono da locadora, né? Aí vem o parêntese. Se eu puder deixar uma mensagem para todas as mulheres que nos assistem, eu sei que tem muita gente que tem experiência positiva, né, com relação a trabalhar com o companheiro. A minha, infelizmente, não foi positiva, né? Eu conheço, por exemplo, a Fernanda, que é uma amiga querida, dona de uma imobiliária. Ela trabalha com o Túlio e os dois são queridos, são lindos, funcionam muito bem. Durante muitos anos eu também funcionei muito bem, tanto que a senhora foi a minha funcionária lá nessa área, foi quando eu te conheci. Se eu posso deixar uma mensagem, em parênteses, para uma mensagem para uma mulher que está buscando o seu espaço no mercado de trabalho, na sua carreira, nas suas realizações, aquele ditado de que onde ganha o pão, não come a carne, alguma coisa assim, é muito válido. Por quê? Porque durante um tempo funciona muito bem, pode funcionar bem, pode dar certo pelo resto da vida, porque tem pessoas que têm sucesso. Mas na dúvida, prepare o seu caminho. Foi coisa que eu não fiz, né? Então, naquele momento, eu estava completamente encantada pelo modelo que funcionou muito bem durante um tempo, que era trabalhar e estar casada no mesmo ambiente. Você sabe disso, você viveu isso comigo. E são grandes desafios. E eu vou falar para você que eu aprendi muito nesse ambiente, né? A gente, além de ter o desafio de estar num universo masculino, era setor automotivo, locadoras, você sabe disso. Então, eu era uma das poucas mulheres que fazia o que eu fazia. Tinha desafios gigantes do setor, né? Já de posicionamento como mulher. E eu tinha um agravante, era de mostrar competência porque eu era competente, não porque eu era casada. Você sabe que eu vivi isso. Então eu era desafiada constantemente a mostrar a minha competência independente do meu marido. E isso me tornou muito dura, né? Muito, muito forte. E o excesso de força também tem os seus efeitos colaterais, né? Das pessoas achar que você pode tudo, ou seja, toca o pau com ela lá porque ela aguenta.
Então, o excesso de força, ele é importante, a gente precisa ter uma força interior e externalizar essa força. Então, nesse período todo de construção de força, então, assim, você foi assediada? Eu falo assim, eu fui, eu não prestei atenção. Eu não me lembro se eu fui, deve ter sido, claro. Mas isso me afetou? Não, porque eu não tinha tempo de pensar nisso, eu tinha que ser forte, né? Então, eram dois pilares muito, muito em destaque naquele momento da minha vida. Ser forte, porque eu precisava mostrar a minha competência, ser forte, porque eu estava no universo masculino e desbravando uma carreira. Então, isso foi muito, muito forte, o que me trouxe aqui. Como tudo deu errado, né? Que você sabe disso, a gente teve uma desconexão ali de entendimento pessoal e profissional. Quando uma coisa dá errado, a outra pode dar errado junto, é uma probabilidade. Eu tive que me reconstruir e fui buscar um novo mercado, que era de alimentos, ou seja, não tinha nada a ver com o que eu tinha feito até aquele momento. Então, a minha família, minha mãe, né, é doceira de carreira lá, ela sempre trabalhou com doces, eu nunca tive a opção de não ajudá-la, então fazer brigadeiro, mexer creme era uma coisa que não estava ali no dia a dia enquanto eu era adolescente. E eu gosto muito de doce, né? Gosto de um doce que é uma coisa e montei uma fábrica de doce, a Deli Brasil. E isso foi tudo daqui, olha, exatamente da minha força de vontade, da minha criatividade, mais uma vez da força. Eu tinha que recomeçar uma carreira lá perto já dos 40 anos. Já tinha ali os seus momentos de instabilidade financeira, não sabia o que ia acontecer, mas montei uma fábrica, linda fábrica, doces. A ideia era fazer doce com gosto de caseiro, mas numa produção industrial. Era um desafio. Teve um bom posicionamento. Tive a infeliz ideia de montar uma operação de varejo, montei o Tibar lá em Ribeirão Preto, e aí foi o caminho do meu segundo divórcio, né? Era começar a tentar desconectar. Nesse momento eu já estava tendo um entendimento de que desconectar a carreira da minha vida pessoal era importante. Então, eu continuaria com um sócio, que era esse meu ex-marido, e separaria a vida pessoal da profissional. Era um caminho, foi difícil, né? Achar esse equilíbrio, tentar me desvincular da vida pessoal e da profissional, e, enfim, foi um exercício difícil. E aí montei essa operação de varejo, que era um restaurante lá em Ribeirão Preto. É, puta, um lugar incrível, um investimento bacana, não é a minha área. E aprendi isso também com bastante desafio. Entrar num lugar onde não é o seu lugar de conforto, não é a sua área e varejo e alimento é muito peculiar. Aprendi. Fiquei durante um tempo com o projeto, desafiador, porque era tratando o negócio e o divórcio simultaneamente. Nenhum dos dois deu certo, nem o divórcio deu certo, foi pro litígio, nem o negócio deu certo. Perdi tudo, absolutamente tudo. E o meu querido ex-segundo marido, ele não foi uma pessoa tão correta comigo. Eu acordei dias com oficial de justiça, com apreensão de carro, com bloqueios de conta, tive várias surpresas financeiras. Ou seja, acordei um dia e falei, tenho que recomeçar. Por onde, né? Se eu me emocionar, que eu não sou disso, mas foi muito forte. Recomeçar. Recomeçar como? Por quê? Porque eu lembrei que aquela mulher era forte. Então, de novo, a força. Vamos lá, respira fundo. Não dá tempo de ter bandeira, não dá tempo de reclamar da vida. Vamos recomeçar. Fiz currículo, LinkedIn, contatos e tudo mais, e desbravei uma consultoria, né? Eu falei, vou prestar consultoria numa área que eu consigo reestruturação financeira, porque eu já fazia isso lá na locadora, você sabe disso. É nisso que eu vou me apoiar. E tive apoio na área da beleza com alguns amigos queridos, Camilo, o pessoal da L'Oréal, me absorveu, me recebeu muito bem para fazer essas consultorias enquanto eu montava ali o meu projeto da área financeira, né? Então, eu sabia reconstruir.
dívida, eu sabia entender o que é dinheiro, e aí veio o ponto importante que me faz chegar aqui: proteção. Em nenhum dos anos eu me preocupei em me proteger financeiramente, proteger minha carreira, proteger o meu legado. Então, eu não tive essa preocupação, porque eu confiei no sistema, confiei nas estruturas, confiei nos advogados, eu confiei no sistema. Então, eu nunca tinha pensado que eu deveria ter uma preocupação em me proteger. E aí, nesse sentido, eu comecei a estruturar a minha consultoria lá em 2014. Falou, não, eu preciso falar para pessoas, mulheres principalmente, que este é um caminho necessário na vida de qualquer uma de nós. Se proteger. Os homens não fazem bandeira, mas os homens fazem isso muito bem. Eles se protegem muito bem, né? E a gente não tem essa cultura de se proteger. E ao longo dos anos, de 2014 para cá, eu percebo o seguinte: que proteção é uma coisa que a gente só se preocupa depois que já desandou. Essa é a verdade. Então, você falar assim: olha, brasileiro tem cultura de seguro? Não, o brasileiro acha que seguro, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro é uma despesa, não é uma proteção. Eu mesma fui essa pessoa. Achava assim, seguro é uma despesa. Então, eu venho construindo ao longo desses anos para onde eu estou agora, que é entender melhor o que é uma proteção. Proteção não é despesa, proteção é uma necessidade, proteção é vital. Para quê? Para você saber o futuro. Estou aqui conversando hoje com você. Eu não sei o que é amanhã, eu não sei. Amanhã pode ser que eu case de novo com outro maluco que vai querer me dar outro golpe. Pode ser que eu não case, pode ser que eu tenha uma doença, pode ser que eu. Pode ser tudo, gente. Então, proteção é uma escolha que a gente tem que fazer antes de dar errado. E eu me especializei em proteger pessoas. Então, você perguntou lá no mas o que que é o wealth? Foi proteção. Val, muito interessante rever de novo, né? Escutar de novo você falando. E quero falar mais sobre essa coisa da proteção. Vou fazer um intervalinho aqui e a gente volta já já. Estamos de volta aqui hoje com esse papo com a Valéria. Val, queria continuar, né, o que você estava falando de proteção. Eu queria então já partir para essa parte da sua atuação no segmento financeiro, essas soluções patrimoniais. Lá na abertura eu falei, né, que você é especialista em soluções internacionais de wealth management. Conta pra gente o que é o wealth management e como que tá, como é essa atuação, a presença feminina, imagino que seja muito pequena, como que é essa atuação das mulheres neste mercado? Pri, trazendo para o hoje, as coisas estão muito mais fáceis do que quando foi lá atrás, né? Então, a presença feminina no mercado financeiro, hoje, ela já é muito maior, ela já é muito atuante. Mas nas posições de liderança, a gente ainda realmente tem poucas mulheres na posição de liderança, mas já tem bastante. Muito mais do que quando eu comecei, né? Então, a área de wealth, que não nada mais engloba todas as soluções de proteção, ela tem ali o posicionamento feminino atuante, sim, mas nas posições de liderança ainda são poucas mulheres que atuam na liderança dessas áreas. Eu escolhi não ser mais funcionária de ninguém, trabalhar para ninguém, a não ser para mim mesma. Então, ao longo desses anos, eu tive a felicidade de conhecer bons projetos, bons grupos internacionais, e eu fui entendendo que eu consolidaria uma solução
que atendesse todos os níveis de proteção de uma pessoa, né, de qualquer pessoa. Então, desde a área da saúde até a área dos investimentos, até a área da proteção patrimonial, de patrimônio real, né, a proteção da empresa. Então, hoje as soluções que eu tenho dentro da Ferru, elas são soluções interligadas entre si. Não, eu tenho algumas empresas que eu represento e cada uma dessas empresas é um pilar de proteção. Então, eu tenho lá várias jurisdições pelo mundo, cada uma no seu expertise, e a minha atuação é explicar para as pessoas como conectar todas essas soluções em um plano de proteção patrimonial, proteção de saúde, proteção de tudo. É nesse sentido que hoje a Ferru ela vem desbravando o mercado e trazendo o que tem de melhor em termos de proteção patrimonial. Legal, Val. É importante ter essa informação do que é esse negócio. E aí você comentou que decidiu ser a sua própria chefe, a própria dona do seu negócio, né? É, sobre esse tema, você publicou recentemente no LinkedIn a seguinte frase, abre aspas. Empreendedorismo feminino precisa de coragem, visão e decisão. Fecha aspas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que as mulheres podem ser encorajadas, né? Pensando que a mulher acaba por assumir uma série de responsabilidades além do trabalho profissional, né? Como cuidar da casa, dos outros, dos filhos. Você também é mãe. Muitas vezes a gente está nessa fase de cuidar dos filhos e cuidar dos pais, ou de outras pessoas que precisam do nosso apoio, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do empreendedorismo feminino, né? Esse equilíbrio que a gente tem que fazer no dia a dia. E qual conselho que você dá para as mulheres que estão, nessa missão de empreender e ter sucesso nas suas carreiras? Ô, Pri, a gente, assim, a coragem, ela é uma coisa interessante, né? Porque, assim, olha só, você falou tudo, né? Nós somos mulheres que, por natureza, a gente tem ali um dom específico de cuidar da casa, né? O zelo com a casa. A gente é mãe, então a gente tem uma pessoa que depende da gente, e a gente tem que estar ali pronta para atender, tem os seus desafios, doença, escola, nananã. A gente tem a nossa carreira, então, assim, não, ser mulher já é corajoso. Se alguém que escolheu a gente, ó, vai embora lá para aquele mundo lá embaixo, você vai nascer mulher. Então, a coragem, ela já existe dentro da gente. Algumas descobrem os gatilhos para externalizar a coragem e fazer coisas. Outras são tão oprimidas por determinados valores, culturas, ambiente onde vive, que passa a não acreditar que essa coragem existe dentro dela. Mas eu penso que a coragem ela está dentro de todas nós. Todas nós temos essa coragem lá dentro. Algumas precisam ouvir pessoas como nós, precisa de um empurrão, de um apoio, de conselho, de terapia. Cada uma tem o seu momento e a sua forma de se libertar, mas a coragem ela já existe. A gente só precisa encontrar ela lá dentro. Então, eu percebo que assim, eu descobri que eu tinha coragem desde quando eu era adolescente, saí de sertãozinho para falar isso não me pertence, eu quero fazer outra coisa. As minhas sobrinhas, a minha filha, eu sempre incentivei que elas tivessem essa mesma coragem de ser quem elas querem ser. Então, a coragem está dentro da gente. A gente só precisa descobrir como. Vamos ajudar, vamos apoiar. Mulher impulsiona mulher, não sei, mas acho que todas têm. Essa é a primeira coisa. Então, temos a coragem. Vamos só descobrir onde ela está. A visão é assim, olha, foi aquilo que eu falei para você lá no começo. Quando eu sentei numa sala, numa empresa, que eu ia ficar eu lá dentro, que eu olhando o computador com mais outras duas mulheres, visão. Visão era o seguinte: isso não é para mim, eu preciso enxergar o que é para mim. Eu preciso saber o que é para mim. Ah, eu faço o que eu não gosto. Hoje eu faço o que eu amo. Aliás, acho que muitos dos meus amigos falam que eu não tenho vida pessoal, que eu só tenho trabalho. Mas o meu trabalho é uma diversão, eu me divirto trabalhando. Você sabe como é minha agenda, né? Então, eu não me sinto trabalhando. E não é piegas, né? É isso, eu me divirto trabalhando. Então, eu acho que descobrir visão, enxergar
aquilo que te faz feliz no quesito trabalho. Não trabalhar porque eu preciso pagar a conta. Claro que eu preciso. Eu também passei muitas dificuldades na minha vida. Eu tive esses momentos, sim. Então, mas eu queria fazer aquilo que me fizesse feliz. Essa é a parte da visão. Enxergar aquilo que te faz feliz. E como você vai traduzir a sua coragem com a sua visão para aquilo que o mercado sabe comprar, como que ele consegue comprar. Então, hoje as coisas são muito mais fáceis de você vender o seu pão, o seu recado, dar o seu recado para o mercado. Né? A gente tem as redes sociais, a gente tem milhares de informação de como fazer você alcançar seu objetivo. Então, esses 3 pilares não foi receita, não tem uma receita, mas foi vivenciando. Primeiro, eu sabia onde eu queria chegar. Ainda não cheguei em Nova York. E, na verdade, eu já mudei o meu destino, né? Não quero mais Nova York mesmo, principalmente no momento atual. Atualmente, eu já me sinto muito bem mais assim lá na Escócia, lá na Europa. Hoje em dia, eu já estou nesse modelo. Mas saber onde a gente quer chegar, né, é muito importante. O como chegar, não sei se tem receita pronta para cada um no seu momento. Não teve para mim, mas teve coragem. Eu tive muita coragem. Então, acho que essa é a minha forma de explicar para as mulheres. Recentemente, eu fui para uma cidadezinha chamada Tararé, lugar fofo demais, uma cidade lindinha. Fui falar para mulheres, né? Mulheres numa cidade do interior, uma cidade pequena, e falei exatamente isso, gente. Nós temos que ter coragem, né, de aceitar aquilo que é o nosso sonho, o nosso desafio, é buscar. Hoje tem muito mais ferramentas. A gente tem hoje incentivos. Você sabia que existe um incentivo do governo para mulheres empreendedoras com microcréditos? Por exemplo, eu sou manicure, eu quero desenvolver a minha área de manicure. Mas eu não sou MEI, eu não sou empresa, eu sou informal. Existe crédito para essa mulher a partir de R$ 500, com uma forma dela, né, dela buscar melhorar, crescer e tornar aquele negócio um negócio rentável, a profissão dela. Existe isso, você sabia? Então, acho que o conhecimento é a melhor ferramenta que te ajuda a sair da sua posição atual. É conhecer, é buscar, é ouvir, é pesquisar, é desbravar o seu próprio caminho. Muito Então, bom. não sei se era bem nesses, mas foi o que aconteceu comigo, viu, Pri? Sim, e contatos, né? A gente não pode nunca deixar de fazer contatos, né? Porque se eu aprendi isso, se a pessoa que você tem contato não pode te ajudar, ela conhece alguém que pode te ajudar. E isso, Ô, Priscila, a palavra, hoje tem uma palavra muito moderna, network. Todo mundo adora network e tal. E assim, olha, hoje até a gente estava conversando sobre isso, né? Pessoas, relacionamento, se relacionar com as pessoas é uma arte, né? Tem pessoas especializadas em networking, em se relacionar com pessoas. Eu me relaciono muito com muitas pessoas, né? E acho que foi muito pelo meu jeito de ser, mas nunca esquecendo que hoje você é e está uma pessoa sentada numa cadeira. Hoje eu estou na Ferru, eu sou a Ferru. Amanhã eu não sei. Então, tratar bem todas as pessoas, responder bem para todas as pessoas, na medida do possível, ela garante para você um futuro de que se você encontrar a Priscila, a Valéria, a Joana, a Juliana em outro lugar, em qualquer outro ambiente, você não vai ficar amarela. Então, eu acho que o mercado hoje tem um desafio grande das pessoas responderem, né? Manda uma mensagem para a pessoa simplesmente fica na nuvem. Aí é, encontra num ambiente e fala assim, poxa, então não vi. A vida é ocupada para todo mundo. Todas as pessoas têm uma vida agitada. Hoje, as redes sociais, a nossa dinâmica ficou outra. Então, esse cuidado com o chamado networking é extremamente importante. Trate bem todas as pessoas. porque esse mundo também é uma praça, né? Vamos fazer o Olha nós intervalo. duas. Sim, Nós duas. sim. Vou fazer mais um intervalinho e vou chamar já o último bloco dessa nossa conversa com a Valéria. A gente volta já já.
Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta aqui hoje com esse papo com a Valéria para o último bloco. Val, você recentemente foi nomeada vice-presidente da ADVB, né? A ADVB foi fundada em 1956, então 70 anos, né, dessa organização. E eu queria que você falasse um pouco qual o significado e a importância desse posto que você acabou de assumir. Quais os pilares que você está encabeçando aí na DVB, e falar um pouco mais da DVB no mercado, né? Como que ela atua, como que vai ser sua gestão, conta um pouco para a gente dessa nova função. Então esse é um outro grande projeto, um desafio encantador. A ADVB é uma associação muito antiga, como você mesma disse, 70 anos de ADVB. O que eu percebo é que assim, ela construiu um legado pelos seus grandes líderes que vivenciaram esses 70 anos. Eu tenho uma pessoa dentro do meu coração, que é o Miguel Ignácios. Conheci o Miguel através do Nili. Então, são pessoas que eu tenho um carinho profundo por elas, uma admiração ainda muito maior. Então, por ser uma associação muito antiga, uma instituição muito antiga, ela sim foi muito masculina e ainda é. Ainda é bastante clube do bolinha. Mas eu percebo que eles, apesar, né, de ter construído esse legado, construído uma associação com um nome tão forte no mercado, eles, neste momento, eles entendem que esta diversidade é importante para a associação, né? Então, o ano passado eu já atuei muito próximo na gestão do Miguel, num projeto grande de um fórum internacional que a gente trabalhou durante todo o ano, e me encantei pelas oportunidades de mostrar uma DVB feminina. Me encantei, eles me deram essa oportunidade. Então, ali foi diferente, eu não tive que desbravar nada, muito pelo contrário, eu recebi portas abertas de todos eles, né? Toda a diretoria, hoje do atual presidente, que é o Lívio. Então, ao contrário do que foi no passado, de eu ter que, em todas as outras áreas, eu ter que lutar muito para ocupar minha posição, nessa posição, graças a toda essa compreensão dos gestores da DVB, eu tive portas abertas, foi muito suave, foi um convite agradável, mas é uma associação muito masculina ainda, muito presente, pouca presença feminina. Então, o convite foi, né, pela minha especialidade, área internacional. Então, hoje eu sou vice-presidente estatutária na área de relações internacionais e, por motivos óbvios, também a DVB Mulher, né? A gente tem um desafio muito grande, que é trazer a DVB para o momento atual, né? Tiveram aí várias reconstruções de percepção sobre o mercado. Ela é muito antiga, ela carrega uma história muito bonita, grandes líderes estiveram na DVB. E a gente tem um desafio de projetar o futuro, Pri. Então, essa nova gestão, ela está olhando muito para o futuro. O momento que chegou até aqui, a DVB foi um sucesso, é um sucesso. Então, ela tem lideranças femininas que foram homenageadas, como a Luísa Trajano, dentro da nossa associação, uma querida. Mas a gente tem um desafio para projetar o futuro da DVB, moderno, atual,
com as suas diversidades atuantes, que é nosso desafio, o Pilar das Mulheres, trazer uma visão da DVB, né, do que foi consolidado com cultura num momento moderno. Esse vai ser o nosso trabalho durante esse ano. Então, a DVB tem fóruns de atuação, a gente tem uma relação com as instituições, com a Associação Comercial, o Instituto de Engenharia, a própria Fundação Brasileira de Marketing. A gente tem um trânsito entre essas instituições em trabalho de colaboração. A nova gestão traz pessoas extremamente competentes nas suas respectivas posições. Junto comigo, eu tenho mulheres encantadoras como a Isa Barbosa, a Marisa, a Tânia, você, que eu acabei de convidar. Então, nós teremos aí uma ADVB para o futuro, olhando os pilares que realmente o futuro necessita. A gente está vivendo um momento de transição global. Eu que atuo muito no mercado internacional, eu tenho uma percepção, acho que talvez um pouco mais clara sobre o que está acontecendo no movimento no mundo. Então, a gente fica aqui, o Brasil é maravilhoso, né, Pri? O Brasil é próspero, o Brasil é rico, o Brasil tem pessoas incríveis, o brasileiro é maravilhoso na sua criatividade, e a gente está num desafio de achar o nosso posicionamento para esse futuro global. Esse é o meu desafio pessoal dentro do meu pequeno ecossistema, né? Trazer para as pessoas que estão ao meu redor e dentro da minha associação um movimento de atualização para o mundo que vem aí. Aí, até 2030, aí a gente tem grandes agendas, a gente vive um momento de tecnologia. Esses são os desafios do nosso pilar na DVB. E eu adoraria que todas mulheres que venham assistir aí o seu programa, o seu podcast, que faça parte da DVB, contribua com a gente na DVB. Nós teremos aí pautas para as mulheres, mulheres empreendedoras. Convido todas a ver aí a curadoria que nós fizemos no Dia Internacional da Mulher, com grandes nomes, com a Karina, a Giana, a própria Luísa Trajano, a Renata Scarpa, a nossa Sofia, que é a nossa IA feminina. Então, eu convido todas as mulheres a conhecer um pouquinho desse nosso trabalho e nos ajudar a trazer um posicionamento feminino dentro dessa associação. Convido todas mesmo a participar. Estamos abertas a ideias, a projetos, a fóruns. Durante a nossa gestão, a gente vai estar muito aberta a recebê-las. Muito bom. A gente vai deixar o arroba da DVB aqui, o arroba da Valéria no LinkedIn, que está sempre ali compartilhando eventos que ela participa, informações sobre a proteção patrimonial. Ela fala da Ferru, fala da DVB e fala de mais um monte de eventos e fóruns que ela está sempre participando, que essa mulher não para. Val, eu queria te agradecer muito por ter participado do nosso programa, te desejar uma ótima gestão aí na DVB, que, como vocês ouviram, ela me convidou, então estou super animada, principalmente por ser no Pilar Mulher, que a gente faça muita coisa, e convido aqui todo mundo realmente a seguir a DVB, as ações, vocês vão ouvir falar bastante da gente, né, Val? Com certeza. Pri, parabéns para você, para Juliana. Vocês duas também, o ano passado, foram premiadas por mérito de vocês. A Fundação Brasileira de Marketing tem um prêmio voltado para projetos femininos. Parabéns para vocês duas que trouxeram a pronto aí nessa premiação super merecida. Muito orgulhosa de você, Pri. Eu sou extremamente orgulhosa de você. Você não faz ideia do tanto. Eu que Ah, agradeço vocês todas aí pelo convite. muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou mais um programa que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Davi Pesqueiro da Mega Brasil. Convido todo mundo a seguir. Segue a Pronto Comunicação, segue a Mega Brasil, segue a Ferru, segue a DVB e vamos continuar aí nesse movimento de fazer, principalmente com que as mulheres tenham mais espaço, tenham mais voz e a gente ocupe os nossos espaços para a gente ser quem a gente quiser ser, aonde a gente quiser ser. Então a gente se vê no próximo programa. Um beijo, tchau, tchau.